Tudo bem. Boa tarde a todos e todas. É momento de defesa de iniciação científica. Então, hoje é dia da defesa do aluno Gilberto Cunha, com o título de Psicologia, precisa arrumar ali depois, ó, tem um S a mais, um I a mais ali. Vixe. Psicologia do esporte no alto rendimento, fatores influenciadores no desenvolvimento de um perfil atleta. Então, o Gilberto vai apresentar por uns 10 minutos mais ou menos. Na sequência, nós contaremos com a arguição da professora Silvia Labrunetti, da qual nós já agradecemos a leitura e o tempo disponível para estar conosco. Gilberto, fica à vontade, a apresentação é sua. Bom, o áudio tá bom? Só dá um ok, por favor. Está sim, tudo ótimo. Então, meu nome é Gilberto, prazer, professora Silvia. Estou me formando em Educação Física. Vou apresentar para você o meu artigo. Tem a Psicologia do Esporte no Alto Rendimento, fatores influenciadores do desenvolvimento de um perfil atleta. Para iniciar, né, eu separei ao longo da história umas concepções de como era visto e entendido o que é ser um atleta, né? Então, meados de 3500 a.C., né, na época que a crença pelos deuses era muito forte, então os deuses eram vistos como aqueles seres poderosos, né, que eram capazes de proezas que não eram comuns na sociedade, né? Eles governavam porque tinham poder para governar. Mas mais do que isso, era visto, né, nesses deuses um salvador, né, um herói, né, alguém que seria inalcançável. Fazendo o primeiro salto histórico, né, para ela era da Idade Média, a gente já vê a criação de ídolos menos que fogem do irreal, né? A gente já vê ídolos mais reais, né? A gente já vê aquelas organizações de treinamento, né? Eles treinavam, mas a necessidade era de guerrear, né? Se eu queria algo, se eu precisava de algo, eu teria que conquistar, né? Então, eles treinavam e desenvolviam essas habilidades, né? Então, a imagem do atleta era relacionada ao guerreiro, né? Forte, ágil, habilidoso, né? Mas com o intuito de sobreviver, né? E de conquista. Na idade moderna, né? Que a gente vê hoje, né? A ideia de atleta é ligada a uma máquina de produção, né? Eu digo assim, que o esporte hoje, ele tem suas exigências, né? Por exemplo, para ser um atleta de alto rendimento, se for parar para pensar na prova dos 100 metros por título olímpico, só quem corre a menos de 10 segundos chega, né? Ou seja, o esporte hoje tem uma exigência não só, né, como fenômeno, né, como, mas ele também tem essa exigência, né? Ele já padronizou, né? Quem pode ser atleta, você precisa ter disso, você precisa ter aquilo, você ser capaz disso ou capaz daquilo, né? Dessa forma, né? O esporte também mudou ao longo da história, né? Não só a concepção que era entendida do atleta, mas o que é entendido como esporte, né? Então, o esporte antigo, né, conceituado como práticas pré-esportivas, né, a corrida, a caça, o salto, que eram feitas por uma questão de sobrevivência da época, né? Então, por que que eu preciso correr, aprender a correr, desenvolver a corrida? Porque eu preciso caçar, eu preciso muitas vezes fugir de um confronto, né? No esporte moderno, né, no século XIX, já começa a ser visto empregado na ideia de esporte a competição. Então não é mais correr simplesmente porque eu preciso, eu tenho essa necessidade. Agora é correr porque eu quero ser mais rápido, né? Quem é o mais rápido? Quem é o mais forte? Né? Então, tipo, a gente já começa a ver o público, porque o gesto esportivo já ganha um significado. Por exemplo, o gol não é mais só colocar a bola na rede, né? O gol traz toda uma emoção, né? Aquele fenômeno, aquele espetáculo já atrai gente para olhar. Tipo, eles querem ver quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais habilidoso. E o esporte contemporâneo, 1980 e diante, até os dias atuais, que é visto como algo que tem vários significados, né? Várias influências. Ele pode ser trabalhado no lado social, né? Influência como fenômeno esportivo, influência como desenvolver caráter, entre outras coisas, né?
E aí eu vou falar um pouco do assunto, né, do trabalho, que é psicologia esportiva, né, um dos assuntos, né. Então, uma definição breve do Amber e Gold, né, que a psicologia do esporte e do exercício é um estudo científico de pessoas, seus comportamentos, atividades esportivas e atividades físicas, e a aplicação deste conhecimento, ou seja, as práticas esportivas e físicas geram reações, né, no ser humano. Isso interfere no comportamento dele ao longo da vida, tanto no seu desenvolvimento e crescimento, como muda uma conduta, quebra um paradigma, né? Pode ser elaborado como órgão educador, né? Para querer ensinar algo, passar algo para alguém. Isso nisso, a psicologia do esporte tem as suas áreas de atuação, né? Eu cito a intervenção do esporte no alto rendimento, né? Aqui, junto ao comitê, o departamento técnico, né, a comissão técnica, né, o esporte busca, o psicólogo esportivo busca, dentro de um planejamento, né, na priorização do treinamento, como a gente chama, minimizar os erros, né, né, a fim de, fugiu a palavra, proporcionar o maior rendimento atlético, né? Ou seja, são traçadas as metas, eu preciso bater essas metas, né? Eu preciso concluir essas metas, né? Então eu tento minimizar, né? O psicólogo tenta intervir a fim de minimizar esses erros dentro do processo de treinamento, né? Esporte escolar e educação física, que já mais voltado para a questão socioeconômica, ou seja, como o esporte pode ensinar algo, desde valores, condutas, né? Pode ser usado como educação, né? Ah, é uma simples atividade, tá? Mas o que está por trás disso? O que eu quero ensinar? Né? O fato de eu cumprimentar no início de um jogo, no final, né? Respeito, humildade, ou seja, o que mais eu quero passar, né? Além de ensinar você a chutar bem uma bola, a levantar bem, fazer um bom levantamento, a defender, além de estratégias, né? De táticas dos esportes. Reabilitação esportiva, né? Aqui o psicólogo esportivo busca tratar desde síndromes relacionadas ao esporte de alto competitivo, né, pelas pressões psicológicas, estresse, ansiedade, acaba tendo condutas, né, violentas, como a reabilitação esportiva no caso de lesões, tanto para tentar prever lesões, ou, né, que é entendido que lesão é um dos fatores que mais tira atletas da sua prática, tanto atletas amadores como profissionais, porque ela não te permite mais fazer aquilo, não te permite dar mais daquele 100%. Isso no seu psicológico causa uma frustração muito grande, né? Então esse é um exemplo de como o psicólogo esportivo trabalha na reabilitação esportiva, né? E aqui eu separei alguns aspectos que são mais comuns, né, que a gente observa, né, que o psicólogo esportivo tende a trabalhar, não só no esporte, né, no atleta de alto rendimento, mas também na sociedade, né? Primeiro tópico é a motivação e a superação, né? Força que nos move a uma ação, né? Vindo que motivação ela é interna, né? Intrínseca e pode ser extrínseca, né? Pode ter influências externas, né? Então, é o nosso combustível que me motiva a fazer aquilo, né? O que eu quero fazer, onde eu quero chegar, né? Eu preciso desse combustível, eu preciso dessa motivação, né? Em vista que hoje, para ser um atleta de alto rendimento, é entendido que lá a base da pirâmide é a predisposição genética, né? E logo acima é a motivação, porque eu posso ser muito bom, né? Ser muito apto para aquilo, mas se eu não quiser, eu não consigo chegar, né? Ele tem essa ideia. Atenção e concentração, né? Capacidade do indivíduo manter o foco, mesmo influências externas do meio ambiente, né? Algo que é muito visto no gesto esportivo, né? Aquela tomada de decisão, algo que eu vou ter que fazer, né? Que não cabe ter distrações, né? Eu não posso errar, digamos assim. Listei a tomada de decisão, que é um processo individual direcionado ao objetivo, ou seja, que hora eu vou passar a bola, que hora eu vou golpear,
de que modo eu vou golpear, quando eu devo golpear, né? Isso já é mais relacionado ao esporte, ou seja, eu preciso ter uma tomada de decisão rápida, ser conciso nessa tomada de decisão, se foi a melhor, não foi. Controle da personalidade, né? Aí já começa a traçar um pouco daquilo que foi de perfil atleta, porque é entendido que você precisa ter um perfil físico, né, para você ser um atleta. Hoje em dia, né, as práticas te padronizam, você precisa ter um perfil físico, uma certa flexibilidade, uma certa velocidade, mas também é preciso ter um perfil psicológico, ou seja, motivado, confiante, né, concentrado. Isso tudo na hora do fenômeno esportivo vai influenciar, né, no dia da competição vai influenciar. Eu listei a prevenção do burnout, né, o estresse físico que hoje é relacionado com o overtraining, né, que ele já excede apenas uma sessão de treinamento, ou seja, não é só naquele momento da sessão de treinamento que eu chego nessa exaustão, né, isso causa o overtraining, né, meu sistema não funciona direito. Isso já vem se levando, né, durante pós as sessões de treinamento, né, ou seja, esses sintomas causam desânimo, sonolência, são algo que fora do centro de treinamento vão influenciar o atleta ruim, né, ou aquela pessoa e vão atrapalhar elas no que ela tem a mais para fazer no seu dia a dia, né? Por exemplo, eu listei a liderança, né, aquele aspecto mais voltado para os dirigentes, comissão técnica, vendo que o pessoal esportivo não trabalha só como atleta, né, ele trabalha com essa pluralidade de pessoas. Percepção de competência, né, aquela relação de, você fez algo bom, mas você sempre tem um julgamento errado, né, você nunca está feliz com nada que você fez, né, isso entra no estudo lá do psicológico, é algo a ser tratado. E a autossabotagem, né, que eu relaciono com a falta de confiança. Né, aquela pessoa que coloca muita barreira no que vai fazer, né, às vezes sem nem tentar. Né, isso é uma coisa que com o atleta vai o prejudicar, não vai o deixar atingir os parâmetros e rendimentos necessários, né, para a prática esportiva, para o seu esporte. E no dia da competição, e para finalizar as considerações finais, né, tentei falar um pouco do que falo no meu artigo, né, sendo breve, mostrar a importância dos aspectos psicológicos de um atleta, buscar a importância do controle dos aspectos psicológicos de um atleta na melhoria do rendimento na competição. E também entender os impactos positivos e negativos, né, que os fenômenos esportivos ocasionam, né, e traçar esse perfil relacionado ao físico e o psicológico para obter um melhor resultado. E é isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas acabei indo embora falando. Foi o suficiente, Gilberto. Boa apresentação, bem segura. E a apresentação funciona como um disparador aqui só, né? Afinal de contas, nós lemos o que você escreveu e tudo mais, né? Então, parabéns pela apresentação. Agora eu passo para a professora Silvia, então. Professora, fica à vontade. Obrigada. Eu tenho um tempo, assim, que você está marcando, só para eu ter uma ideia, que senão eu não paro de falar. Fique à vontade, né? Eu estou gravando o vídeo para ele poder assistir depois e trabalhar em cima do Ah, texto. legal. Sim, legal. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Gilberto, né, pela escolha do tema. A gente sempre fica contente, assim, quando alguém se identifica com temas que a gente também se identifica, né? Eu também gosto muito de psicologia do esporte, né? E agradecer o convite aí do Rubens, né, do Gilberto. Eu fiquei mesmo muito contente, assim, sabe, aquela sensação de, que bom, ainda lembram de mim, né, apesar de eu ter saído já há 5 anos aí da FEFISO, mas eu continuo na psicologia, né, continuo trabalhando com questões acadêmicas e continuo, inclusive, orientando, às vezes, alguns trabalhos híbridos, assim, com relação à psicologia e a educação física, né, então eu fiquei muito contente mesmo assim com o convite.
Eu fui anotando assim algumas questões que eu vou primeiro falar assim a impressão geral, né, que eu tive. Eu achei muito importante assim, a gente percebe que você realmente buscou várias coisas, né? Você traz a questão histórica, então assim a psicologia do esporte tem toda essa questão assim da importância do esporte enquanto atividade cultural, enquanto atividade de sublimação, né? De, por exemplo, tirar crianças do mundo do crime, né? Enfim, toda essa parte educativa e cultural que o esporte traz, mas aí você especifica no esporte do alto nível, né? E o esporte de alto rendimento, ele é muito polêmico, né? Você já deve até ter percebido aí. Polêmico em que sentido? Existe uma linha da psicologia que vai colocar que é isso mesmo, né? Quer dizer, até você usou uma expressão agora que eu anotei aqui, aquela coisa de minimizar os erros, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo superando recordes e, né, e pensando na técnica, em uma robotização assim do ser humano que nem sempre é saudável psiquicamente, né? Assim como o esporte de alto rendimento, ele também não é saudável fisicamente muitas vezes, né? Então, assim, é aquela dicotomia, vamos dizer, que existe na educação física mesmo, né? Uma educação física que é própria para saúde, para lazer, né? Para que as pessoas, é, enfim, consigam viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida. E o esporte de alto rendimento ele vai para um outro caminho, né? Que é um caminho polêmico, por quê? Porque na psicologia existe uma vertente que diz que tudo que for neurótico, né, assim, nesse sentido de buscar metas e procurar minimizar erros, isso tudo é muito estressante, né? E aí você traz essa questão do burnout, né, do estresse aí, né, do overtraining, como uma questão também importante de se trabalhar. Então, de uma maneira geral, o que eu percebo no teu trabalho é que você dá uma geral, assim, em todos os temas que a psicologia do esporte né, assim, pode trazer, né? Você fala um pouco da questão histórica, né, que eu achei bem interessante esse início, quando você diz que existe socialmente uma visão do atleta como um herói, né? Que é um pouco uma necessidade das pessoas e que a gente, olhando tecnicamente, a gente sabe que nenhuma pessoa é um herói, né? Então, assim, para você querer parecer um herói, você precisa passar muito por cima de muitas coisas psíquicas. E isso pode gerar sofrimento, né? A questão da tecnologia, isso é o que a gente percebe na psicologia do esporte como o mais importante, assim, fator de diferenciação, porque assim, meu pai é uma pessoa que gosta muito de futebol, sabe? Até hoje, assim, ele assina, ele tem 83 anos, mas ele adora futebol e tal. Jogava quando era mais novo, ele é aquela pessoa que assina todos os canais lá de Premiere, e às vezes eu assisto com ele, assim, ele assiste uns jogos muito antigos, sabe, da década de 60, 70, e é interessante a gente perceber porque isso é nítido, inclusive assistindo a diferença técnica que tem, inclusive no corpo dos atletas, né? A gente percebe hoje que o corpo dos atletas são muito semelhantes. E se você olha um jogo da década de 70, cada um tem um corpo diferente. Então, assim, isso é avanço tecnológico, quer dizer, a educação física, a nutrição, né, fisioterapia, toda é tecnologia que hoje consegue fazer alguém ficar forte de uma maneira que naturalmente não ficaria, né? Ou que e aí o que que acontece? Os times, né? Eles estão ficando muito pareados tecnicamente. Todo mundo tem acesso hoje à musculação, a treinamentos, a questão nutricional. Inclusive, eu costumo dizer assim, costumava falar bastante disso nas aulas, no 7-0, né? No 7-1, né? Foi 7-1, que a gente viu ali.
um desequilíbrio psicológico muito grande, tecnicamente, a gente pode dizer que eles eram semelhantes, assim, a força dos atletas, né, o perfil no sentido da força física, dos treinos. O diferencial que tem feito a diferença hoje é o preparo psicológico, né? Então, claro que existem diferenças de técnicas, de treinos, né, com certeza, mas o acesso a isso é muito mais democrático hoje em dia, né? Então, achei muito interessante que você trouxe toda essa questão. Quando você fala quando a gente olha para o seu tema, eu até sugiro, talvez, né, se você for publicar e tal, que você mude o tema, porque você está falando da psicologia do alto rendimento, aspectos gerais, porque você fala de tudo, você não está falando só dos fatores que influenciam o desenvolvimento de um atleta, né? Então, quando eu lia o título, eu imaginei que você fosse falar somente disso, e seria ótimo, né? Seria um ótimo trabalho também. Mas como eu fui vendo que o que você foi falando tem a ver com todos os aspectos que a psicologia do esporte podem trazer, eu sugiro talvez rever esse título, né? Porque a gente, né, e a gente fala isso, claro, que para o bem dos alunos e tal, sempre que você ouve uma banca, você ouve a banca falando afunila mais, afunila, né? A gente está sempre querendo, né, que o específico do específico. Então, dentro do seu trabalho, eu vi muitas possibilidades de outros trabalhos, né? Então, você pode falar só sobre a tecnologia, sobre esse avanço e o diferencial da psicologia nisso. Você pode falar só sobre o burnout e as mudanças históricas, por exemplo, aquela imagem que você colocou da Olimpíada, né, de 86, acho que é aquela corredora, Gabriele, né, acho que é o nome dela. Depois daquilo, houve uma mudança de os atletas poderem se hidratar no meio da corrida. Então, uma série de questões históricas que fazem mudanças que também ajudam no desempenho, né? Imagina fazer uma corrida daquela sem hidratação, era o que acontecia, né? Então, eu vi, assim, um leque de possibilidades de aprofundamento. E eu falo isso por quê? Porque numa iniciação científica, a ideia é que a gente vá para um próximo passo, né? Eu espero que você vá para o mestrado, doutorado, enfim. E aí eu sugiro que você afunile um pouco, assim, escolha algumas dessas coisas, porque acho que aí você consegue se especificar bem, né, no, enfim, nas questões aí que você tiver mais interesse, porque de tudo isso provavelmente tem algumas que brilham mais seus olhos, né, e algumas que talvez não sejam tão. Então, quando você coloca, deixa eu até mudar aqui que eu fiz umas anotações. Quando você coloca, por exemplo, psicologia humana e subjetividade, eu acho que é interessante, para mim foi interessante ver que você estudou várias coisas, mas eu sou da opinião que nem tudo que a gente estuda precisa ser colocado no trabalho, sabe? Quando você coloca da psicologia humanizada, da subjetividade, você cita o Freud, acho legal, né? Assim, interessante que você tenha lido, mas talvez não seja tão útil para o seu trabalho quando a gente pensa em um objetivo mais específico, que é o objetivo de falar do atleta de alto nível, né? Eu gostei muito das suas referências, eu vi que você usou Katia Rubio, que você usou alguns. Deixa eu ir aqui nas referências para eu me lembrar que eu fiz algumas anotações. E até dentro da psicologia do esporte existe também, né, divergências. E aí, claro, é uma questão pessoal minha, mas eu prefiro Katia Rubio do que Regina Brandão. E você colocou Katia Rubio e não colocou Regina Brandão, aí você já conquistou meu coração. Assim. Apesar de, claro, as duas serem muito importantes e trazerem muitas contribuições. Mas eu falo isso porque se a gente coloca Katia Rubio e Regina Brandão no mesmo trabalho, é sinal que a gente não está entendendo bem o que está fazendo.
e eu vi que você seguiu mais, né, assim, o raciocínio, né, talvez, de uma dessas linhas. Então, você coloca, assim, na sua bibliografia alguns livros muito interessantes, por exemplo, o modelo estrutural do Freud, do cérebro, né, aquela proposta da psicologia de uma integração entre a psicanálise e neurofisiologia, mas que eu não sei até que ponto isso não seria uma, uma leitura que te enriquece, mas que eu não sei se seria tão importante de colocar no seu trabalho, né? É, acho que, pelo que eu percebi, o seu foco talvez seja no adoecimento, né, psíquico dos atletas. A sua preocupação é essa, não é? É um pouco isso que te atrai mais, Gilberto? Ou é impressão minha? Foi, percebi errado. Então, na verdade, a gente É, começa com um foco e depois a gente vai lendo, vai se aprofundando, ele muda um pouco. tem. Aham. Eu diria Mas hoje assim, que é, o esporte como influência, tipo, o que é, ele é o fato do herói, né? Tipo, o que o gesto tem. esportivo demonstra, que emoções ele traz, que Uhum, hoje eu daria mais atenção, tem. entendeu? Tipo, quando o tal jogador faz um gol e faz uma comemoração, porque isso vira mania, todo mundo imita. Tipo, o que quer É passar esse. a questão de virar um mito, né? Não, vira um mito. E como a gente Uhum, coloca esperança nesses atletas, né? Como você falou, a tem. gente tem necessidade de ter um herói e a gente busca, né, nesses atletas algo que a gente queria ser Uhum, ou não consegue, ou acha algo sobre-humano que eles fazem. tem, sim. É que, na verdade, vira aquela celebridade, assim, que é uma necessidade humana, né, de olhar. E aí eu penso, se você quiser falar num mestrado, por exemplo, só sobre esse ponto, já daria um trabalho lindo, né? E aí você coloca aqui, você se propõe a muitos objetivos, né? Então, na verdade, eu acho que você se deu muito trabalho, essa é a impressão que eu tive, né? Assim, porque você fala que você vai falar de atletas amadores e profissionais, que você vai definir o que é treinamento esportivo, quais são os fatores psicológicos, compreender quais os fatores que influenciam no rendimento esportivo. E aí eu penso, você está interessado em saber quais os fatores que influenciam no rendimento ou quais os fatores que fazem as pessoas olharem para esses atletas como heróis, né? Porque são duas visões diferentes. E eu acho que você amadurecendo isso, talvez você chegue em um título que diga melhor sobre o seu trabalho, né? Mas ele é um trabalho que está muito bem escrito, assim, né? Bem arrumadinho, dá para ver que você cuidou aí das referências, né? Estudou coisas assim. E eu falo porque já orientei vários trabalhos assim de educadores físicos na psicologia e às vezes tem muito mais educação física do que psicologia. E no seu eu vi que tem muita psicologia, né? Tem muita coisa legal, interessante. Eu acho que assim, para uma sugestão de alteração, eu só ia te convidar você junto com o seu orientador, claro, para pensar em um título que diga mais sobre o que o seu trabalho trata, porque eu tenho a impressão que pelo título desvia um pouco do que de fato você vai falar, né? E é isso. Nossa, eu gostei muito assim da sua abertura no sentido de colocar várias correntes, né? Você fala do Freud, você fala de correntes mais comportamentais, mas bastante sociais, porque a gente não tem como falar de esporte sem pensar nas questões sociais, nos fenômenos sociais, né? Que acho que esse é o fenômeno que talvez mais te, te estimule. E aí eu tenho até algumas dicas assim de leitura para você, né? Para o seu interesse mesmo. Acho que seria interessante você ler um pouco sobre mitos, né? Assim, tem um livro que se chama O Poder dos Mitos, que fala um pouco justamente disso, assim, e a gente está vivendo um pouco isso na política, por exemplo, né?
E o quanto isso é uma necessidade humana. As pessoas têm essa necessidade e muitas vezes elas colocam isso no esporte, né? Colocam no atleta e tal. E tem uma colega minha que chama Andressa Becker, ela trabalha comigo, inclusive, atualmente. Ela é educadora física e psicóloga. E ela tem muitos artigos sobre a questão do burnout, se aí você quiser ir estudar aí mais por esse lado e se aprofundar, né? Eu sugiro que você continue, né, que não pare esse trabalho aqui, que eu acho que o trabalho científico ele sempre é assim, ele é aberto para a gente pesquisar mais, né? Agradeço muito a oportunidade de poder ter lido seu trabalho, né? E parabenizo aí o orientador, Gilberto, né? O seu trabalho realmente está bem caprichado. Uhum. Acho que é isso. Professor, agradecemos enormemente, né? Eu concordo plenamente com as recomendações. Acho que o Gilberto já demonstrou interesse de continuar pesquisando, buscar uma carreira acadêmica. Então, talvez, para além do tema, do que ele fez até agora, talvez a lição seja essa, né? O quanto uma pesquisa de nível estricto sensu, você vai ter que fechar, né? Você vai pegar ali um pequeno Sim. aspecto da questão e você vai se aprofundar cada vez mais. Acho que é a lição que fica para ele nesse momento, né? E ele vai ter que decidir agora, uma decisão sempre difícil, né? A gente sempre gosta de muitas coisas, mas realizar uma pesquisa é justamente tracejar ali um corte, né? E buscar ali um foco, um objeto de estudo e trabalhar em cima dele, né? Então, acho que essa é a lição que fica. Te agradece E muito. você tem interesse, Gilberto, de fazer mestrado? Tem interesse de prosseguir? Estou procurando grupos aí. Se tiver para me Legal. Porque, mais, olha, nessa área, porque assim, nessa área, se você quiser aprofundar nessa área mais social, tem o mestrado em comunicação e cultura na Uniso, que eles têm, inclusive, um grupo que se chama, não sei se eles permanecem, mas eu me lembro porque eu ajudei, assim, tive um aluno ouvinte nas minhas aulas que era desse grupo, que fala sobre a trajetória do herói. É muito interessante, assim, porque acho que talvez sejam essas as questões que você fala, né, no sentido de que o que é que vai acontecendo com as pessoas e com o atleta quando ele vai entrando por esse caminho. E no lado, assim, mais técnico, mais numérico, se você quiser ir mais por esse lado de pesquisa quantitativa, aí eu sugiro procurar a professora Andressa Becker, ela é super acessível, e acho que aí tanto um lado quanto o outro pode te ajudar bastante. Eu fico à disposição também. Tá bom? Gilberto, suas palavras finais, então, Gilberto. queria agradecer, né? Prazer conhecer a professora. Agradecer o Rubens por sempre me responder e me ajudar e por abrir meus horizontes. Desculpa pelos erros de português do artigo, deve ter algum. Eu não consegui ver todos. E acho que só. E agora é continuar trabalhando, melhorando. Nos veremos Uhum, mais vezes. uhum. Isso. Legal, né? Eu sugeriria, até eu anotei aqui, não sei se eu falei, mas eu sugeriria que depois que você, assim, no tema, né, no título, se você ainda não submeteu, você poderia colocar psicologia do esporte de alto nível, aspectos gerais entre psicologia do esporte e educação física, alguma coisa geral, porque você fala de várias questões importantíssimas, né? E eu tenho uma impressão de que isso vai puxar também o leitor para querer ler, né? Enfim, é uma sugestão somente, vocês acatam aí se vocês quiserem, tá bom? Beleza. Vou pensar assim. Legal, parabéns, Gilberto. Tudo bem, gente. Palmas, então, para o Gilberto. Encerrou Sim, essa aula, né? parabéns. Que venham as próximas. Eu te mando algumas instruções para a gente dialogar o que você pode fazer a partir de agora, tá, Gilberto? E Sim. aí, a partir de 2022, você toma as suas decisões, escolhe os seus rumos, né? Por hora, parabéns pela etapa concluída e, novamente, obrigado, professora, né? No final do semestre, no meio Imagina, desse... é um prazer, foi um prazer,
Obrigado Vocês, mesmo. vocês vão submeter o artigo? A ideia é ele trabalhar em cima desse, junto, né? Eu vou ajudar ele a ajudar a tentar procurar uma revista, alguma coisa, algum Legal. fórum, alguma coisa nesse sentido, né? De repente, até chamar a É, professora para conversa, né? Ver para. Porque eu não sei nem que revista de psicologia, né? Teria que ser. tem. Enfim. Às vezes até uma revista de educação física mesmo. Assim, Sim, eu falo isso porque falta muita publicação, sabe? Psicologia do esporte tem pouca publicação, então eu sempre incentivo a publicar, porque acho que é assim que a gente vai conseguindo, né, caminhar. sim. Acho que é uma Então meta, sim. eu incentivo aí, legal. Boa sorte. Bom, é isso, gente. Um abraço, então. Obrigado a todos pela tarde e Eu que até. agradeço, eu que agradeço. Prazer, Gilberto. Até mais, fico à disposição. Tchau, tchau.